Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Antes de mais nada, feliz ano novo a todos vocês. Esses últimos dias foram importantes para poder descansar, colocar as ideias em ordem para a gente continuar tocando aí o nosso projeto. Muito bem, pessoal. O assunto dos últimos dias, aliás, o que não faltou foi assunto. A gente morre de tudo, menos de tédio nesse hospício, nessa loucura que é o mundo. Mas o grande tema foi a captura do Maduro. Então vamos procurar entender algumas coisas importantes, algumas camadas de todo esse processo que está ocorrendo. Pessoal, em praticamente todos os nossos vídeos, eu comento com vocês que o mundo tem dois eixos, está dividido em dois eixos. De um lado, o eixo do caos. O eixo do caos que pega China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Vindo aqui para a América Latina, não é? Os países que ainda são comandados pelo Foro de São Paulo. Então, assim, é uma união de ditaduras, terrorismo islâmico, narcotráfico, quer dizer, tudo que é caótico. E de outro lado nós temos o eixo ocidental, ou o eixo da tradição judaico-cristã, liderada pelos Estados Unidos com o grande apoio de Israel. Muito bem, pessoal. Nos últimos anos a gente notou um avanço do eixo do caos, né? Aqui na América Latina, o avanço dos países do Foro de São Paulo e também, não é? Principalmente a partir da pandemia, a utilização de órgãos internacionais como a ONU para que tivesse um governo global que ficasse impondo às pessoas aquilo que eles desejam. Basta lembrar, na época da pandemia, né, que vinham ordens lá e todo mundo tinha que obedecer. Então, assim, houve um avanço por parte deles. Porém, a volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, né, foi uma mudança. Ele chutou o formigueiro. Então, algumas coisas estão acontecendo aí com os países do eixo do caos. Primeiro, o Irã, não é? O Irã foi fortemente abalado na chamada Guerra dos 12 Dias, né? Entre 12 e 24 de junho recentemente, quando, não é, sofreu um duro golpe o programa nuclear iraniano. E Teherã hoje, né, que é a capital do Irã, está um caos, não é? E assim, o Irã, que vocês se lembram, é patrocinador do terrorismo islâmico no mundo, não é? Muito bem, então foi um duro golpe, você vê. Teherã hoje tem apagões, né, tá sem saneamento, porque houve ataque, né, a essa região, 3% de água, ou seja, né, de água tratada. Então a situação deles é caótica, é muito caótica. E nós estamos tendo manifestações em todo o Irã, inclusive ganhando corpo, ganhando força, inclusive com incêndio de prédios públicos. Então, fogo no parquinho, o teto dos ayatolás está baixando. No Natal, tivemos uma boa notícia, não é? Quando os Estados Unidos fizeram um ataque à base, né, na Nigéria, do Estado Islâmico e do Boko Haram, que são grupos que perseguem sistematicamente os cristãos, que estavam dizimando os cristãos. Então o recado foi dado, ou seja, o Ocidente está reagindo. A Rússia está desgastada com a guerra com a Ucrânia, seu grande parceiro tem sido, né, o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte. Então, assim, eles estão com dificuldades, né? Os Estados Unidos resolvendo os problemas aqui na América, né? E a Europa Ocidental se meneando, se tocando, vai causar mais problema para eles. Na China, a China, não é? Que é a grande líder do eixo do caos, né? Onde você tem campo de concentração lá dos iugures, onde você tem perseguição de cristãos, né? Onde você tem uma ditadura. Inclusive, essa semana assisti a timeline, uma maluca, falando que os Estados Unidos foram dominados pelo... Olha o nível de problema, né? Foram dominados pelo fascismo e que nós deveríamos seguir o exemplo da China ao regular as redes sociais. Então, é assim, problemático. Pessoal, é o seguinte, não dá para você ficar de fora. Ou você apoia o caos, a ditadura, o narcotráfico, a violência, ou você apoia a civilização judaico-cristã que nos trouxe até aqui. Mas muito bem, a China tem feito exercícios lá para tomar Taiwan, porém eles estão com problemas também. Porque o Japão voltou a se fortalecer militarmente. A Coreia do Sul, não a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né, dizem que tem o quarto exército mais poderoso do mundo, então é dor de cabeça para a China, que inclusive está com problemas de consumo interno, não é? Bom,
Agora vamos lá, vamos ao que interessa, que foi a captura do Maduro. Lembrando uma coisa que eu falei em vídeos anteriores, mas tem muita gente chegando ao canal. Aliás, pessoal, curta, comente, compartilhe e, por favor, inscreva-se no canal. Vamos aumentar aí o alcance, não é, das nossas mensagens. Mas vamos lá. Primeiro, relembrando algo que eu falei em outros vídeos, que a Venezuela é o centro logístico do eixo do caos, uma localização estratégica. Então lá você tem abriga terroristas do Hamas, do Hezbollah, inclusive na Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Paraguai, já há uma ação dos Estados Unidos com o apoio dos governos do Paraguai e da Argentina. Claro que eles não querem crime organizado ali, eles não querem terrorismo, só o Brasil que não reconhece ainda, né, alguns grupos aqui do Brasil, né, o PCC, o Comando Vermelho, como grupos terroristas, mas enfim, eles abastecem no mercado paralelo, a Venezuela abastece no mercado paralelo, né, de petróleo o Irã, inclusive o Irã consegue dinheiro revendendo esse petróleo para a Rússia, enfim, para patrocinar esses grupos terroristas. Eles usam dinheiro de drogas para patrocinar esses grupos terroristas e também para abastecer a China. Outra coisa, Nicolás Maduro é chefe do cartel de Los Soles, responsável por 25% da cocaína consumida no mundo. Aliás, não é, vocês se lembram, né, no nosso, se eu não me engano, Notícias do Hospício 14, que teve 7.400 visualizações, eu falava do El Pollo Carvajal, né, a carta que ele fez, a delação premiada que ele fez, que aliás ajudou bastante nessa operação de captura do Maduro. Então ele dizia o seguinte, né, numa carta que ele mandou ao Trump, ele falou o seguinte: olha, Cuba é que comanda a Venezuela. E é fato, né? Dizem que até outros países também a diplomacia é ditada por Cuba. Vamos esperar os fatos para ver se isso realmente se comprova. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Nessa operação de captura do Maduro, 32 agentes cubanos responsáveis pela segurança dele foram abatidos. Cubanos, ou seja, quem determina o cérebro disso tudo é Cuba. Aliás, o teto está baixando para Cuba, né? Vou até fazer uma aposta aí, quem cai primeiro, né? Se é Cuba ou é o Irã, né? O teto deles está baixando. Muito bem. E na verdade, né, não foi uma captura, foi uma operação policial. O Maduro, assim, já tinha tido problema com o Guaidó. Lembra que o Guaidó ganhou a eleição, todo mundo reconheceu, mas ele continuou no poder com a ajuda da Rússia, do Wagner Group. Agora ele perdeu a eleição por Edmundo Gonzalez escancaradamente. Não, ele não é legítimo. É um país que foi tomado, não é, por esses criminosos, por esses caras do eixo do caos. E o que se procura é libertar. Inclusive, né, dizem o seguinte, que o Maduro é o corpo e a sua esposa, a Cília Flores, é a mente que está por trás disso tudo, né? Um é o corpo, o outro é a alma. Aliás, sobrinhos da Cília foram presos nos Estados Unidos com toneladas de cocaína. Quem sabe eles abriram a boca. Mas assim, pessoal, para a gente fechar, algumas reflexões importantes. Primeiro, né, os defensores do eixo do caos, seja por ignorância, seja porque foram doutrinados, seja porque gostam de ditaduras, sei lá, não me cabe julgar, falar assim, a soberania, não é lá da Venezuela. Primeiro, soberania. O Maduro não é um presidente legítimo. Ele fraudou as eleições. Segundo, os agentes cubanos, os caras que dão ordens para ele. Outra coisa, é uma ameaça aos Estados Unidos, não é? Porque estão 300 mil pessoas morrendo por ano por consumo de drogas nos Estados Unidos que eram abastecidos, né, pelos venezuelanos. Sai da Colômbia, vai para a Venezuela e distribui. Então é uma questão de segurança, não é? Para vocês terem uma ideia, 32%, né, houve uma diminuição de 32% de crimes hediondos nos Estados Unidos. Então isso está surtindo efeito. Então é um problema da soberania norte-americana. E o próprio Estados Unidos agora, né, tem uma meta de política nacional do hemisfério sul da América para os americanos. Segundo, tem um interesse muito grande do Trump sobre os resultados das eleições de 2020, em que ele supostamente foi derrotado pelo Biden em suspeita de fraudes eleitorais. Vocês se lembram no vídeo que eu falei do El Pollo Carvajal, né, o NH14, que ele, não é, falava sobre as questões das maquininhas mágicas da Smartmatic. E ele tem interesse.
Talvez, se o Maduro abrir a boca, ele pode comprovar fraudes nas eleições dos Estados Unidos. Depois tem uma outra coisa muito engraçada, os protestos contra, não é, a presença do imperialismo norte-americano na Venezuela. Eu pergunto, tinha algum venezuelano nesse protesto? Aliás, muito pelo contrário, é um povo que se sente liberto e que precisava se libertar, até porque foi um povo que foi desarmado. E outra coisa, vejam alguns dados, algumas situações da Venezuela, inclusive está lá no Twitter, no X do Laudelino. Na Venezuela, alguns números, 36.800 torturados, 36 mil pessoas, quase 37 mil pessoas torturadas. 18.305 presos políticos. 18.305 presos políticos, porque fazem oposição. Aliás, não é só lá, né? 468 pessoas mortas em protestos. Você vai lá protestar, reclamar, mata. Aí vai falar que é em nome da democracia. 8.000 violações de direitos humanos. 400 meios de comunicação censurados. 90% da população vivendo na pobreza e 50% da população marginalizada. Além de 8 milhões, né, de pessoas que foram embora, 8 milhões de exilados que estavam sendo, né, perseguidos ali. Então uma situação complicada, fica difícil. Aí vem aquele, né, o cara lá da grande mídia, para de ver, cara. Aquilo lá é lá, eles querem lavagem cerebral. Os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela. Rapaz, os Estados Unidos estão produzindo, olha só, 14 milhões de barris de petróleo por dia. A Venezuela, arruinada pelo chavismo décadas, está produzindo 800 mil. Então quer dizer, cara, né, vai ser uma libertação para o povo venezuelano. E fechando a nossa conversa, como é que vai ser a transição? Muito bem, primeiro aqueles caras falam, mas o que teve no Iraque, na Líbia... O Marco Rubio deu uma entrevista muito interessante que ele falou, aqui é diferente, o Ocidente é diferente. Outra coisa, eles pretendem fazer de fato uma transição, porque veja, não é só o Maduro e a esposa dele, é todo um sistema judiciário, não é? Empresários que ganham com isso, militares, não é? Forças externas do eixo do caos, então não é uma coisa tão simples. Manaro, põe a Marina Corina. Tem um monte de político exilado, né? Não se sabe. Você precisa construir uma transição para a democracia. Então é um processo lento que a gente torce para que aconteça. E finalmente se fala, e o Brasil? O Brasil se manifestou, não é? Claro, como sempre, a favor do eixo do caos, não é? Lula é persona não grata em Israel, não é? É o Brasil, né? Parece que a nossa política externa é ditada pelos cubanos também. Mas o Brasil a gente espera, né? E acho que os Estados Unidos também querem isso, eleições limpas, eleições livres. Vamos aguardar. Mas o fato é, a captura desse criminoso, desse assassino, desse psicopata do Maduro é uma grande notícia. Mas nós temos que continuar vigilantes. Meus amigos, minhas amigas, um feliz ano de 2026. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. A inscrição é importante. Vamos chegar a 3 mil inscritos. Chegando a 3 mil inscritos, começa a possibilidade de monetização do canal. E eu pretendo me dedicar exclusivamente ao canal, fazer algumas melhorias no estúdio aqui, mas isso eu dependo da ajuda de vocês. Portanto, se você gosta do nosso trabalho, eu acho ele importante, peço, não é, que se inscrevam, é uma coisa muito simples, e repassem essa mensagem. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo... para variar aquela lambancinha do final, né? Para as nossas próximas transmissões, porque nós não esquecemos da fraude no INSS, aliás, 3 milhões de pessoas na fila do INSS, e não esquecemos do Banco Master, tá bom? Grande beijo e fiquem com Deus.